Mensagem: possuindo a porta do inimigo depois da prova. William Marion Branagh. Domingo, dia 22 de março de 1964, em Darien Springs, Louisiana, Estados Unidos da América. Imagino que vocês sabem, eu tenho uma pequena opinião, como eu gosto de ver as pessoas em pé quando lemos a palavra. Vocês não gostam disso? Ficamos em pé para prometer fidelidade. Ficamos em pé por nossa nação. Por que não ficaremos em pé pela palavra agora? Enquanto estamos de pé só por um minuto, eu estava lendo um artigo não faz muito tempo e estava pensando ontem à noite naquelas pessoas que se posicionam por Cristo. Se você ainda não o fez, não o faria hoje? Houve um grande evangelista cerca de 75 anos atrás. Não consigo lembrar o nome dele. Acho que era Arthur McCoy. E ele havia cruzado todo o país. E uma noite ele teve um sonho que tinha ido para a glória. E conta-se que ele chegou ao portão e disse que não o deixaram entrar. E conta-se que ele falou: sou o Arthur McCoy dos Estados Unidos, sou um evangelista. Então o porteiro entrou. Bem, isso foi um sonho. E ele entrou e disse: não consigo encontrar seu nome aqui de forma alguma. Ele afirmou: bem, eu era um evangelista. E ele respondeu: Senhor, eu. Ele argumentou: bem, não haveria uma chance. Há algo errado. Ele respondeu: não, Senhor, eu estou com o livro aqui e eu não consigo achar o seu nome de jeito nenhum. E ele indagou: bem, eu posso fazer alguma coisa a respeito disso? Respondeu: você pode apelar para o juízo do trono branco. Deus, ajude-me, eu não quero estar lá. Ele pontuou: bem, se essa é a minha única esperança, acho que vou apelar então. E conta-se então que ele pensou que tinha ido para muito longe, e quando começou, disse que era escuro e foi ficando mais e mais claro, e contou que parecia não haver um lugar certo em que aquela luz parou. Porém, ele estava bem no centro dela. E conta-se que ele perguntou: quem se aproxima do meu trono de julgamento? E ele respondeu: eu sou Arthur McCoy, sou evangelista, enviei muitas almas para o reino. Ele interrogou: seu nome não foi encontrado no livro? Não. Continuou: então você veio apelar à minha corte? Sim, senhor. Você receberá justiça. Eu te julgo pelas minhas leis. Arthur McCoy, você já contou uma mentira? Ele comentou: eu achava que eu era um homem muito bom, até que cheguei diante daquela luz. Continuou: mas na presença daquela luz eu era um pecador. Todos nós seremos assim. Você pode se sentir seguro agora, mas espere até chegar lá. Como você acha que me sinto aqui quando ele está ungindo? Quão pequeno você se sente? Como será naquele juízo do trono branco? Ele interrogou: você já contou uma mentira? Ele contou: eu achava que eu tinha sido sincero, mas algumas coisinhas que eu achava que eram mentirinhas corriqueiras tornaram-se grandes e escuras lá. Ele respondeu: sim, senhor, eu já menti. Ele interrogou: você já roubou? Ele comentou: eu pensei que eu tivesse sido honesto nisso e que nunca tivesse roubado, mas disse: na presença daquela luz, eu me dei conta que houve alguns negócios que fiz que não foram muito corretos. E ele respondeu: sim, senhor, eu já roubei. Ele disse: meu julgamento. E ele estava quase a ponto de ouvir sua sentença: aparta-te para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Disse que cada um dos seus ossos estava se quebrando em pedaços. Contou: eu ouvi a voz mais doce que já ouvi em minha vida. Continuou: quando me virei para olhar, eu vi a face mais dócil que já vi, mais dócil que a face de uma mãe, a voz mais dócil do que minha mãe alguma vez me chamou. Contou: e olhei em volta e ouvi uma voz que disse: Pai, isso é verdade. Ele de fato contou mentiras e não foi honesto, mas na terra ele se posicionou por mim. Disse:
Agora eu me posiciono no lugar dele. É isso que eu desejo que aconteça lá. Eu quero me firmar por ele agora, para que quando este momento chegar, ele se coloque em meu lugar. Vamos ler Gênesis 22, versículos 15, 16, 17 e 18. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Vamos orar. Pai Celestial, tome o texto agora, Senhor, e ministre a nós. Que o Espírito Santo conduza as palavras, Senhor, diretamente a cada coração. Isso atenderia às nossas expectativas nesta tarde, porque são grandes, Senhor. E tu nos disseste para pedir abundantemente para que nosso gozo seja completo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Se eu fosse dar um tema por alguns momentos, minha voz está fraca, por isso tenho que ficar próximo ao microfone. Sei que há um eco, mas vamos suportá-lo um pouco. Quero chamá-lo de possuindo a porta do inimigo depois da prova. Nosso cenário se abre diante de uma das cenas mais maravilhosas em Abraão. Vocês sabem que Abraão é o pai da fé, e a promessa foi feita a Abraão. E unicamente sendo herdeiros com ele através de Cristo. É a única maneira de recebermos a promessa, é por meio de Abraão agora. Abraão era um homem comum, mas ele foi chamado por Deus e fiel a esse chamado. Quando Deus lhe falou, nenhuma vez Abraão duvidou daquela voz. Ele se firmou nela. Não importava qual fosse a dificuldade, ele se manteve firme nela. E então lhe foi prometido um filho, e ele esperou por 25 anos para receber aquele filho, considerando qualquer coisa contrária àquilo como se não existisse. E assim, e nesse filho, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o patriarca foi fiel ao seu chamado e à palavra prometida. Ele foi um exemplo do que deveríamos ser. Agora nós, estando mortos em Cristo, somos a semente de Abraão. Assim, Abraão teve duas sementes. Uma delas era a semente natural e a outra era a semente espiritual. Uma delas era natural, da sua carne, e a outra era a semente de sua fé. A fé, para que também sejamos a semente de Abraão pela palavra prometida. E agora, depois que foi testado por 25 longos anos, em vez de ficar mais fraco, ele ficou mais forte. Vejam, se não acontecesse no primeiro ano, no ano seguinte seria um milagre maior, porque ele estaria 2 anos mais velho. E ele acumulava aqueles anos à medida que ia envelhecendo e seu corpo ia se modificando. O útero de Sara era estéril, e em razão disso sua força se esgotava e era totalmente impossível. Você já pensou no que Deus fez lá? Vejam, ele não apenas tornou fértil o útero dela, porque lembre-se, se ele tivesse feito isso, lembre-se que se ele fizesse isso, eles não tinham naqueles dias essas mamadeiras higiênicas e em condições saudáveis como temos hoje para dar ao bebê o leite da vaca, compreendem? Ele também teve que as veias de leite dela tinham secado, então ele não poderia ter, tinha que acontecer alguma coisa. Então pense numa mulher de 100 anos entrando em trabalho de parto. O coração dela não aguentaria. É difícil hoje em dia até para uma mulher de 40 anos aguentar isso. O coração dela não suportaria. Então, sabe o que ele fez? Se você notar bem, sei que muitos podem discordar. Estaria bem em fazer essa afirmação? Veja, eu
seria apenas a minha própria opinião. Veja, a Bíblia é um livro sobrenatural e ela é escrita de forma que é escondida dos eruditos e teólogos. Quantos sabem disso? Jesus agradeceu a Deus. Ele disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É um livro de amor. Quando o amor de Deus entra no coração, então você se apaixona por Deus. Então ele se revela o sentido da Bíblia. A interpretação da Bíblia é o próprio Deus interpretando suas promessas. Mas a Bíblia está escrita nas entrelinhas. Agora, como minha esposa, ela é a mulher mais maravilhosa do mundo e eu realmente a amo e ela me ama. Assim, quando estou longe de casa, ela me escreve uma carta e diz: Querido Billy, agora à noite eu coloquei as crianças para dormir. Lavei as roupas hoje e tudo que ela fez e assim por diante. Bem, ela está dizendo isso na carta, mas vejam, eu a amo tanto e como somos tão unidos, a ponto de eu poder ler as entrelinhas. Eu sei o que ela quer dizer, vem, ela me contando ou não, compreendem? Eu sei o que ela quer dizer, porque é o meu amor por ela e meu entendimento. Bem, é dessa maneira que a Bíblia é escrita, vem. Os entendidos vão passar por cima. Eles nunca captarão. Veja, você tem que estar apaixonado pela palavra, por ele, para conhecê-lo. Compreendem? Agora, bem aqui, observe o que ele fez. Bem, Abraão e Sara eram idosos, adiantados em idade, diz a Bíblia. Agora, não era apenas porque as pessoas viviam mais naquela época. A Bíblia diz que eles eram já velhos e adiantados em idade. Agora, observe imediatamente depois que esse anjo apareceu, do qual estávamos falando, que era Elohim, Deus. E ele disse a Abraão: Tornarei a ti por esse tempo da vida. Agora, observe atentamente tudo. Eles eram um tipo da igreja em tudo. Bem, observe. Aqui está o que aconteceu. Agora, ele não apenas fez um remendo em Sara e fez um remendo em Abraão. Ele os tornou um jovem e uma jovem novamente. Bem, isso pode parecer estranho, mas observe o restante da palavra e combine tudo. A palavra é inspirada e você tem que estar inspirado com a palavra. Agora lembre-se, imediatamente depois disso, imediatamente depois da aparição desse anjo, eu posso ver aquilo, o cabelo grisalho de Sara, uma vovozinha com um chale no ombro e com um pequeno gorro segurando uma bengala andando por ali. Eu ter prazer com meu senhor e ele já velho também? Veio, e ali estava Abraão com sua longa barba segurando uma bengala, como ele já era avançado em idade. E eu vejo na manhã seguinte os ombros dele começaram a se endireitar, a corcunda desaparece de suas costas, os cabelos dela começam a voltar, e eles voltaram a ser um jovem e uma jovem, mostrando o que ele fará com a semente real de Abraão. Veja, quando formos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e formos arrebatados juntamente. Observe o que aconteceu. Bem, deixe-me provar isso para você. Agora, eles fizeram uma viagem do lugar onde estavam, lá em Gomorra, e foram até Gerar, lá na terra dos filisteus. Vocês notaram? Vejam no mapa como é distante, uma viagem e tanto para um casal daquela idade. E assim, além disso, lá na terra dos filisteus havia um jovem rei chamado Abimeleque, e ele estava procurando uma esposa, e ele tinha todas aquelas lindas garotas filisteias. Mas quando ele viu a vovó, ele disse: Ela é formosa à vista, e se apaixonou por ela, e desejou se casar com ela. Isto é certo. Vê? Ela era linda, vê? Ela tinha voltado a ser uma jovem. Observe, ela tinha que se tornar uma jovem para dar à luz àquela criança. Deus a fez uma nova criatura. E ela tinha que ser para criar um filho. E lembre-se, Abraão, com seu corpo já amortecido, e Sara morreu quando Abraão tinha. Isaac tinha 45 anos, eu acho, quando Sara morreu.
E Abraão se casou com outra mulher e teve 7 filhos, fora as filhas depois disso. Amém. Veja, leia nas entrelinhas. É um tipo. Isso mostra ali o que ele vai fazer com todos os filhos de Abraão. Estamos simplesmente nos aproximando disso agora mesmo. Então, nossos ombros curvados e tudo mais não faz diferença, amigos. E nossos cabelos brancos, seja o que for, não importa agora. Nós não olhamos para trás. Vamos olhar para frente, para onde estamos chegando.